moedas virtuais e literatura. O Iluminuras de hoje trata da relação deste tema com a leitura. Para isso, eu recebo o cronista e especialista no assunto, Arthur Mesquita, e o advogado Luiz Gustavo Dolli Silva, que tem um livro sobre o tema. Doutor Luiz Gustavo, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Tudo bem com o senhor? Tudo ótimo. Muito obrigado por ter me convidado. Bom, o senhor tem um livro sobre esse tema, ele está aqui comigo, Bitcoins e outras criptomoedas, teoria e prática à luz da legislação brasileira. É um dos primeiros livros a unir moeda virtual e a nossa legislação, o nosso jurídico. O que traz essa ligação aí? Bom, nada escapa do direito. Tudo que é socialmente relevante é de uma maneira ou outra ou regulado pelo direito ou de alguma maneira tem algum tipo de relacionamento. E esse é um tema que eu achei que merecia um estudo aprofundado. Primeiro, pela falta de material em português sobre o assunto e segundo, porque sempre foi uma coisa de interesse meu. Sempre foi um tema que eu achei que seria interessante de verificar como que uma tecnologia tão nova e que desafia tantos paradigmas deve ser tratada à luz da legislação brasileira. Agora, para a gente que não entende muito, parece um tema um pouco abstrato. Uhum. O que é uma moeda virtual, doutor Luiz Gustavo? Uma moeda virtual, do ponto de vista prático, são dados. Basicamente, dados registrados em uma base de dados pública. Só que fica mais fácil de falar o que é uma moeda virtual quando você verifica como é que o sistema ele funciona. Basicamente, vamos usar um pagamento bancário como um paradigma para explicar. Quando eu quero transferir dinheiro para você, o que acontece? Eu vou até um banco, eu falo, banco, eu tenho tanto dinheiro na minha conta, eu quero transferir para tal pessoa, e com isso o banco pega esse dinheiro, registra que ele foi transferido e registra que agora ele está na sua conta. Ou seja, nós temos um intermediário no meio do caminho que gera custo, que gera uma série de dificuldades, e através da moeda virtual, da criptomoeda, você não precisa disso. Por quê? Porque todo esse trabalho de verificação de transações, de para onde o dinheiro vai, onde o dinheiro está, é feito pelos próprios integrantes do sistema. Ou seja, por eu e você que temos um computador. Nós colocamos o nosso computador para verificar como que essa transação, como o dinheiro estava antes dessa transação e como o dinheiro vai ficar depois. De maneira bastante prática e rápida, é assim que funciona. E que tipo de transações a gente pode fazer hoje em dia? Dá um exemplo prático aí para nós. Vamos supor que eu queira transmitir uma Bitcoin para alguém na Austrália. Como é que funciona? Eu falo, eu coloco uma ordem de transferência no sistema, falando, sistema, eu quero transferir essa uma Bitcoin que eu tenho para tal carteira, né, que eu não sei que pode estar na Austrália, como pode estar em qualquer outro lugar do mundo. Essa ordem vai para o sistema, as pessoas que são os chamados mineradores, elas pegam essa transação, verificam a moeda que estava na minha carteira desde o momento que ela foi criada até o momento que ela está, até o momento no qual ela está na minha carteira. E elas fazem toda essa verificação, falam que eu quero transferir para outra pessoa, várias pessoas fazem esse tipo de trabalho, chegam num consenso. Toda essa informação ela é incorporada na base de dados que eles chamam de blockchain. E com isso, a moeda que estava na minha carteira passa para a carteira de outra pessoa. A partir do momento que essas pessoas que fizeram essa transação incorporam essa informação no blockchain, isso gera novas criptomoedas. Então, é um sistema que ele se retroalimenta sempre. E por isso ele sempre tende a continuar funcionando. E que tipo de tecnologia está por trás de uma moeda virtual, doutor Luiz Gustavo? A tecnologia por trás da moeda virtual se chama blockchain. Ela permite que você consiga transferir ativos sem a interferência de um intermediário, porque as próprias pessoas que fazem parte do sistema fazem todo o trabalho de verificação para transferir de A para B. Então, como que acontece uma transação geralmente? Tem A que quer transferir para B, essa pessoa A joga uma ordem de transferência no sistema, várias pessoas que têm interesse em realizar essa ordem aceitam ela, ganham uma parte daquilo que está sendo transferido para realizar esse serviço de verificação. A partir do momento que uma série de pessoas verificam desde o momento em que essa criptomoeda foi criada até o momento onde ela está na minha carteira e que eu efetivamente transferi para outra pessoa, elas incorporam essa informação no blockchain e ela passa a ser pública. Ou seja, todo mundo tem acesso a todas as transações realizadas no âmbito do sistema o tempo todo e usam isso para verificar tudo aquilo que ocorre. Agora, o senhor fala muito em teoria e prática, está claro aqui Sim. no título do livro. É uma coisa que o senhor defende ou hoje em dia é impossível separar moeda virtual do direito?
Sempre foi impossível separar do direito, porque sempre gerou impactos jurídicos de uma maneira ou de outra. Ou alguém perde dinheiro com isso, alguém ganha dinheiro com isso, alguém troca a criptomoeda por algum outro ativo. Então, sempre existe um fato jurídico que é gerado pelo uso de criptomoeda. Não tem como separar uma coisa da outra. Agora, o senhor também fala em quebra de paradigma. Uhum. A moeda virtual ela não depende de um banco. Isso pode ser uma tendência? Pode ser uma tendência chamada de descentralização. O que é descentralização? Atualmente, nós dependemos de intermediários para fazer muita coisa. A gente depende de banco para realizar a transação financeira, a gente depende de cartório para para dar publicidade aos nossos atos. Nós dependemos de muitos intermediários. E a partir do momento que você criou um sistema em que você pode registrar a informação de maneira clara, de maneira que ela não vai ser alterada, você consegue quebrar você consegue diminuir a necessidade de uma série de intermediários. Agora, o senhor está falando aí muito de uma maneira clara da transparência. As pessoas já conseguem visualizar isso? As pessoas confiam nas moedas virtuais ou muita gente ainda fica meio com o pé atrás? É que tem uma série de riscos associados. Confiável ela é, porque você sempre vai saber de onde veio para onde vai. O problema são alguns dos riscos, como por exemplo, não tem como você desfazer uma transação realizada via moeda virtual. Ou seja, se alguém roubar a minha senha, entrar no meu computador e transferir todas as minhas moedas para uma outra carteira, a não ser que eu saiba quem é a pessoa e saiba a senha do computador dela, eu não vou conseguir esses ativos de volta. Pode contestar Você a pode negociação, contestar, né? você pode contestar sua fatura do cartão de crédito, você não pode contestar uma transação feita via criptomoeda. Então, como te falei, existe uma série de riscos. Segura a tecnologia é. O problema é que muitas vezes os equipamentos usados para acessar o blockchain não são. E que tipo de cuidado as pessoas devem ter ao resolver investir, por exemplo, em moeda virtual? Bom, a primeira coisa que eu aconselho para as pessoas ao tentar entrar nesse tipo de mercado é entenda o que é a tecnologia, por que ela tem valor. A partir do momento que você sabe por que a criptomoeda é o que é, você vai conseguir tomar decisões mais embasadas, efetivamente. Tenha muito cuidado com a segurança do equipamento que você está usando, que é uma outra coisa que é um dos riscos, que muitas pessoas não estão preparadas efetivamente do ponto de vista tecnológico para lidar com a própria segurança dos seus dados ou com a segurança dos seus ativos. Geralmente isso é relegado para o intermediário, como é o caso do banco. Aqui, como não tem intermediário, é você que cuida disso. Então, tenha muito cuidado com a proteção de tudo que está associado ao uso de criptomoeda. Bom, antes da gente encerrar esse bloco e essa nossa conversa, eu fiquei curiosa. Como é que surgiu o interesse do senhor, um advogado, por moedas virtuais? Eu acompanho o tema já faz bastante tempo, porque sempre me interessei bastante por internet e tudo que é relacionado a esse meio. E a criptomoeda, ela nasceu para ser a moeda da internet, para ser um meio de troca que independe de lugar, que independe de banco, que independe de uma série de aspectos que são necessários para qualquer tipo de transação. Então, desde 2011, quando isso começou a ser tratado pela mídia, é um assunto que eu já acompanho, e tanto que eu fiz a minha dissertação de mestrado sobre o tema. E desde que o senhor começou a estudar, o senhor acha que avançou muito ou ainda precisa avançar muito mais? Eu acho que sempre precisa avançar muito mais em tudo. Nunca a gente vai chegar num estágio pleno de agora tudo está, o entendimento sobre isso é perfeito e absoluto, não há mudança, especialmente no direito. Então, sempre existe para onde avançar. E com relação à criptomoeda no Brasil, isso é um fato bastante grande, porque não existe legislação específica a respeito do tema, não se sabe se é necessário que haja legislação específica a respeito do tema. O que a gente tem é um projeto de lei que quer definir como é que isso deve ser tratado no Brasil, e ainda é uma discussão incipiente, pelo menos em solo brasileiro. Dr. Luiz Gustavo, muitíssimo obrigada pelo bate-papo aqui, por todas as explicações. Eu que agradeço. Bom, o Iluminuras faz um rápido intervalo e eu já volto para conversar mais sobre moeda virtual, direito e literatura. O Iluminuras está de volta para falar mais sobre moeda virtual e literatura. Arthur, você é cronista, professor de finanças e publica textos sobre esse tema tão denso. Por que o interesse? Como é que surgiu esse interesse?
Bom, esse interesse ele surgiu muito atrelado à minha profissão, né? Grande parte da minha atuação é no campo das finanças, né? E eu também sou contador, né? E me intrigou demais o fato de existir uma moeda, uma concepção de uma moeda, um meio de pagamento que era puramente virtual, puramente criptográfico, vamos dizer assim, na língua técnica, né? Então, a partir de mais ou menos 2011, 2012, eu comecei a estudar isso e isso me encantou de uma forma que nunca antes eu tinha visto algo nesse sentido. A minha formação é em contabilidade, né? E um dos tópicos que a gente estuda bastante em contabilidade é o chamado livro-razão, né? Então, o livro-razão ele é uma concepção lá vamos dizer, lá da italiana, Revolução Italiana, mais ou menos ali 1800, não, mais ou menos 1200, algo muito antigo, né? E desde então nunca tinha se tratado isso de maneira mais moderna, né? Então, o Bitcoin, a moeda digital, né, ela traz essa revolução porque ela faz uma concepção de um livro-razão, algo muito antigo na contabilidade, de uma maneira inovadora. Ou seja, alguém que não é contador, alguém que era puramente um programador, desenvolveu uma nova área da contabilidade sem os contadores saberem. Então, isso me intrigou de uma maneira incrível e a partir desse momento, 2011, 2012, eu comecei a estudar essa área e também a investir, né, nessa parte de moedas digitais, né, com muito estudo e com muito cuidado, né, que é o que o investidor ele precisa ter muito cuidado ao investir em moedas digitais, né. Nós vamos falar sobre isso mais um pouquinho para frente, mas antes eu queria saber de você como é que são as suas crônicas. Quem lê consegue entender de uma forma simples ou é preciso saber um pouquinho de finanças para poder entender moedas virtuais? Não, a ideia de fazer crônicas surgiu propriamente assim para tentar explicar assuntos de finanças para os meus alunos de contabilidade, né? Então a gente criou um site, né, chamado Argonautas e a gente convidou vários professores das universidades aqui, tanto do Centro-Oeste quanto do Nordeste, para publicarem nesse site, né? E ali a gente começou a publicar essas crônicas, esses textos, de uma maneira um pouco mais leve, né? Então, na oportunidade, vou até ler aqui um pedaço da crônica, pode ser? Bom, porque eu estou curiosa. Então, olha só, esse texto aqui eu escrevi porque na época a mídia estava falando muito que era bolha e muita gente falava que não era bolha. Bolha, só para o pessoal entender, é quando um ativo, um investimento, ele supera o valor do seu valor real. Então, por exemplo, de uma maneira simples, a gasolina custa mais ou menos R$ 4,50. É um absurdo, ela está custando R$ 9,00. Então, se ela está custando R$ 9,00 é porque existe um efeito que faz ela inflacionar o preço que não é o seu valor real. Então, isso é a ideia de bolha, né? Bolha sobre o preço. Então, mais ou menos foi nesse sentido que a gente começou a escrever esse texto, né? Então, é bolha, disse um torcedor do Vasco eufórico. Não é bolha, retrucou um outro senhor com um boné surrado da Ferrari. Discussões acaloradas e sem sentido se passaram. Presenciei essa discussão essa semana ao passar pelo boteco da esquina. Meus amigos, depois da reportagem no Jornal Nacional sobre Bitcoin, a moeda do Satoshi virou papo de boteco. Todo mundo já está tomando partido. Falar de Bitcoin está entrando na linha do futebol, política e religião. Aliás, se você entrar em qualquer grupo sobre Bitcoin no Facebook, as pessoas se digladiam para tentar convencer sobre uma nova moeda alternativa, uma nova moeda digital, uma nova salvação. Como são ingênuos. A definição de bolha é tão complexa que só é possível prever uma bolha quando ela acontece. E aí a gente vai discutindo de uma maneira mais aprofundada essa questão, né? Então, a ideia foi mesmo para tentar criar uma nova forma de explicação para os alunos, né? Então, é totalmente voltado para os meus alunos da universidade. Mas de uma forma bem interessante, bem agradável. Exatamente. Virou conversa de bar mesmo? Virou. Hoje, assim, a mídia ela tomou tanto partido, na verdade, no final de 2017, né? A gente tem que deixar bem claro que isso aqui foi escrito no final de 2017, quando a mídia ela deu um olhar mais diferenciado para essas moedas digitais, né? Por quê? Por que isso aconteceu? Porque ela subiu de preço muito rápido. Então, propiciou um efeito quase de busca do ouro, né? Todo mundo achou que seria uma maneira fácil de ganhar dinheiro investindo em moedas digitais.
E não é. A gente viu que após esse período, a moeda digital ela deu voltou a um preço mais ou menos razoável, né? Então ela chegou a mais ou menos 60, 70 mil reais, hoje ela está por volta de uns 30, 25 mil reais, né? Então a euforia ela provoca esse tipo de efeito nas pessoas, né? E aí você falou de opiniões diversas, né? Um achava que ia ser bolha, outro não achava. As pessoas, elas estão entendendo direito o que são as moedas virtuais ou elas criam muita expectativa? As pessoas ainda não estão entendendo o que é uma moeda digital. Para entender um pouco sobre moeda digital, leva um pouco de tempo. É muita confusão você tentar entender algo que não é emitido por nenhum governo, que nenhuma pessoa pode garantir que aquela moeda tenha valor. Esse é um dos pontos corretos da moeda digital. Só quem coloca valor naquela moeda são as pessoas que transacionam com aquele tipo de ativo digital, né? Ativo financeiro. Então, se não houver compradores, aquela moeda não vale dinheiro. E isso embute um risco muito elevado. Não tem como garantir que o seu valor que você investiu naquela moeda seja preservado. Então, por isso que é necessário que a pessoa ela tenha um estudo mais aprofundado sobre finanças para investir em moeda digital. Não é uma aventura. Muitas pessoas me perguntam se, professor, por que você não dá aula de moedas digitais? Eu não dou aula de moedas digitais porque, no sentido de investir em moedas digitais, porque eu acho um risco muito elevado. Não é simplesmente através da educação que eu vou conseguir te passar a ideia de que isso é um excelente investimento. Não é, é muito arriscado. Então, antes de você querer aprender, você precisa ter um perfil, como as classificações de risco dizem, né? Você tem que ter um perfil arrojado. Você tem que ter um perfil que saiba que você pode perder muito dinheiro ao investir nesse tipo de investimento. Não é simplesmente você sabendo de tudo que você vai se proteger, muito pelo contrário. Isso são eventos exógenos, fora do seu controle. Lembre-se, é só você que vai poder se proteger. Você não vai não consegue recorrer à justiça, à CVM, né, que é a Comissão de Valores Imobiliários, ou qualquer outro político. Não, isso ocorre de forma independente a qualquer Estado. Estado no sentido Estado-nação. Agora, é até difícil também para a pessoa buscar informações. O mercado literário não tem muitas obras sobre isso, né? Não tem. Realmente há uma escassez de obras literárias no Brasil e talvez no mundo, né? Eu conheço 2 ou 3 livros brasileiros que tratam sobre esse assunto, mas são assuntos para você entender a moeda, mas não sobre investir. A maioria das pessoas não querem entender a moeda, querem investir, né? Então, a desinformação causa um certo, vamos dizer assim, um certo constrangimento, porque as pessoas começam a ir na internet e procuram informações que não são válidas. E elas não fazem o que a gente chama de cotejamento de informações. Pegar um site, comparar com outro, pegar mais outro, pegar com um quarto, fazer uma catalogação de sites e ver qual tipo de informação é correta. Tem muita informação boa na internet, mas a informação fraudulenta ela supera a informação de qualidade, né? Então a chance de você, num primeiro momento, procurar informações sobre como investir em moedas digitais, a chance é que você encontre alguém querendo te passar a perna. Então agora vamos falar sobre investimentos. Eu fiquei curiosa. Você investe em moeda digital, né? Bom, a gente começou a investir por volta de 2013 e aí a gente teve a felicidade de conseguir pegar um bom pico desse investimento, principalmente a partir de 2016, né? Teve também altas e baixos, né? E no final disso tudo eu resolvi me manter conservador, mas conservando apenas um Bitcoin destinado à minha filha como herança, né? Então o pessoal acha curioso, porque eu fiz uma poupança, minha esposa até falou, não, por que você não faz uma poupança tradicional? Não, eu quero inovar. Minha filha nasceu depois dos anos 2000, então ela é geração alfa, né? Então, uma herança tecnológica. Herança tecnológica, né? Eu quero que ela saiba que o pai dela não deixou uma poupança tradicional, deixou um Bitcoin para ela. Sabe-se lá quanto vai
valer esse Bitcoin no futuro, mas está lá, guardado. Tem um quadrozinho em que a gente coloca, deixei um quadrozinho, está lá no quarto dela, com o código criptográfico para ela acessar a carteira digital, né? Então, um dos pontos do Bitcoin é que, vamos dizer assim, se a gente pudesse fazer uma analogia, a conta corrente onde está o Bitcoin é um número gigante, que envolve letras e números, e ela precisa acessar aquele número para acessar o valor daquela quantia em Bitcoins, né? E você contou essa história numa das suas crônicas? Ainda não, eu nunca cheguei a falar sobre essa poupança digital que eu fiz para minha filha, mas pode ser um bom assunto para a gente tratar no futuro. Nas crônicas você também conta coisas que acontecem no dia a dia, de onde vem a inspiração aí para escrever? Não, as minhas crônicas, elas são voltadas muito para o mundo financeiro, né? Então, a inspiração às vezes vem de um assunto que eu estou tratando em aula e aí eu vejo algo bem curioso, né? De umas crônicas, na verdade, eu acho que uma das minhas crônicas mais lidas é sobre o Mike Merrill. Ele é uma pessoa que ele fez um IPO da vida. Um IPO é uma oferta pública de ações, né? Então eu estava tratando isso em aula e aí eu li sobre esse rapaz que resolveu vender a vida dele em formato de cotas, né? Então as pessoas compraram várias cotas das decisões dele e aí ele precisa perguntar para essas pessoas o que ele vai fazer. Aí isso o pessoal adorou e realmente é uma das mais lidas, né? Essa crônica sobre o Mike Merrill. Bom, nós estamos chegando ao final da entrevista. Antes eu queria uma dica aí para quem ficou interessado, quer investir ou quer saber mais sobre moedas digitais. Para quem está curioso e quer aprender um pouco mais, eu recomendo que entre lá no nosso site, né, dos Argonautas, www.argt.com.br. Lá a gente sempre posta alguma coluna, alguma informação bem criativa, bem diferenciada para você entender melhor. Muito obrigada, Arthur. Ok. E será que esse tema já foi tratado no passado por escritores visionários? Quem explica para a gente é a professora de literatura, Michele Alvarenga. Hoje eu gostaria de construir o meu comentário sobre como a literatura de ficção antecipa muito dessa discussão sobre as criptomoedas. Já em 2012, temos a publicação de um romance intitulado Cryptonomicon, do estadunidense Neal Stephenson. Uma obra que já coloca transações financeiras anônimas realizadas pela internet. Um ano depois, o canadense Cory Doctorow publica Down and Out with the Magic Kingdom, ainda sem tradução para o português. Uma obra que traz uma moeda digital que é baseada no respeito e nas relações sociais. O livro Futuro Imperfeito, de David Friedman, surge em 2008. E não possui necessariamente uma estrutura de romance, mas traz algumas previsões ficcionais futurísticas muito interessantes. Este professor de Direito da Universidade de Santa Clara reflete sobre as incertezas do futuro nessa era tecnológica. Ele é filho de um economista Nobel, Milton Friedman, e tem todo um conhecimento da economia e das leis. É uma obra muito interessante para discutir os efeitos possíveis que as criptomoedas poderiam ou podem ter na nossa sociedade. O mais interessante é que as 3 obras que acabei de trazer para vocês foram publicadas, todas elas, antes do boom das criptomoedas. Então é interessante ver como a literatura, novamente, continua muito antenada às mudanças sociais e, nesse caso, pensando inclusive nas relações econômicas contemporâneas. O Iluminuras de hoje está chegando ao final. Obrigada pela sua companhia e se quiser rever este e outros programas, acesse o nosso novo canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Até o próximo programa. Tchau!